Você tem dívidas? Você tem dúvidas? Eu sou Ronaldo Gottlieb, advogado especializado em ajudar pessoas e empresas a superar o endividamento. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer dúvidas de empreendedores que têm muito medo de estar devendo tributos, impostos. Acompanhe o vídeo! Vamos lá então, meus amigos. Vamos conversar hoje para os empreendedores, para as empreendedoras que têm muito medo das dívidas tributárias. Às vezes, a situação aperta, fica difícil pagar os impostos e depois vem a cobrança. Ou às vezes ela nem vem, mas só saber que existe a dívida já faz com que o empreendedor, a empreendedora perca o sono. Gente, pode parecer estranho o que eu vou dizer para vocês, mas é mais complicado você estar devendo o condomínio do que o imposto de renda da sua empresa. Por que eu digo que é mais complicado? Porque é muito mais perigoso você ter uma dívida de condomínio do que uma dívida tributária. Preste atenção. Primeiro, os tributos, eles acabam sendo devidos por dificuldades da empresa. Ok. O que o empreendedor não sabe é que essa dívida não é de cobrança imediata, ou melhor, não é de execução imediata. Quer dizer, o seu dinheiro, o patrimônio da sua empresa, nada disso vai ser perdido naquele momento. Ah, estou devendo, vem a fazenda, cobra, acabou. Não, não é assim. A gente primeiro precisa separar o empreendedor em dois tipos. Um que precisa ter um nome limpo e o outro que não precisa. Isso eu digo junto aos registros que vão fazer parte das licitações. Se a sua empresa participa de licitações, então você tem uma estratégia. Se a sua empresa não lida com o governo, não faz compra com o governo, não vende para o governo, então não precisa se preocupar. Aliás, eu falei, não faz compra, não vende para o governo. Aí você não precisa se preocupar com esse tipo de dívida da mesma maneira que aquele que vende para o governo. Porque quem participa de licitação precisa estar com o nome da empresa limpo. Para esse tem uma estratégia. Para o que não participa tem outra estratégia. A primeira coisa que todo empreendedor precisa saber é o seguinte: na maioria das vezes, quando dívidas tributárias são cobradas, elas estão prescritas. Quando se apresenta o montante devido para o empreendedor, já tem muita dívida prescrita. Como é que você sabe? Identifica? É simples. Basta olhar se a dívida tem mais de 5 anos, porque dívida de imposto também prescreve com 5 anos. Mas se você for negociar, aparecer lá no balcão e dizer assim, quero negociar, a fazenda vai jogar tudo para você. Pode ter dívida de 15 anos, ela vai jogar naquele montante. Se você disser, não vou pagar, está prescrita, ela vai dizer, não, então eu não negocio. Só negocio se você pagar isso tudo. Qual é o caminho? O caminho é ir à justiça. Na justiça você diz, olha, eu devo tanto. Essas dívidas estão prescritas. Eu quero pagar daqui para frente. E aí você, normalmente, em processos judiciais, se acaba acontecendo um parcelamento, um acordo para parcelamento, porque o poder público quer receber. Eles dificultam lá no balcão. Na justiça é diferente. Se você não lida com o governo, quer dizer, se você não participa de licitações, a sua situação é mais fácil. A sua situação fica mais fácil porque você pode administrar bem isso. Se você for cobrado, tem a defesa. Na defesa, primeiro passo, olhar se tem dívida prescrita que está sendo cobrada ali. Você tem a obrigação de dizer, opa, está me cobrando isso aqui, mas está prescrito, não pode. Gente, os passos da fazenda consistem no seguinte. Primeiro, ele te notifica para pagar. Se você não paga, ele manda a sua dívida para a dívida ativa. Então, há uma inscrição na dívida ativa. Isso já atrapalha quem trabalha com licitações. Hoje, até no Rio de Janeiro, já tem um acordo com os cartórios. Então, o nome da sua empresa também é protestado em cartório, tá? E aí, depois disso, é que a fazenda analisa se vai ou não cobrar judicialmente. Essa análise passa por uma questão que todo empreendedor conhece, custo-benefício.
Tem uma dívida desse tamanho, será que vale a pena movimentar a máquina para cobrar essa dívida? Talvez nem receber? Agora, se a dívida é grande, aí é uma outra história. Aí, normalmente, vale a pena e eles cobram. Você, empreendedor, tem dois caminhos. Esperar. De repente, as dívidas prescrevem, você pode dar sorte. Ou então, agir. Quer dizer, você tenta negociar, não consegue, ou tenta negociar, inclui em dívidas prescritas, você pode iniciar um processo judicial para resolver o seu problema. Inclusive, porque muitas vezes você não pode mais entrar no simples, aí fica no lucro presumido, tem um aumento de imposto. Então, você pode ir à justiça e definir um parcelamento, um acordo lá no judiciário. Se você lida com o governo, se você tem licitação, eu acho que esse caminho é obrigatório. Se você não lida, você pode esperar, se for cobrado, se defender. Ou então, se você quiser se antecipar e fazer acordo, aproveitar um processo judicial para limpar o nome da sua empresa, a situação toda, o caminho é o mesmo. Gente, para finalizar, dívida tributária demanda uma ação de cobrança que depois vai se tornar uma execução, diferente do condomínio, que já entra uma cobrança para pegar o seu imóvel. Olha, aliás, uma dívida de tributos, de impostos, não tira o único imóvel do empreendedor. Não, ele não responde por esse tipo de dívida. Então, se você tem um só imóvel, está devendo um monte de imposto, você não vai perder o seu imóvel por conta dessas dívidas. Entendeu agora, lá no início do vídeo? É mais perigoso dever o condomínio, que atinge o seu imóvel, do que o tributo, que não atinge. Gente, como eu sempre digo, dívida tem que ter conhecimento técnico, é claro, para combater. Você, se não é advogado, você precisa de uma assistência, mas é preciso ter estratégia. Primeiro passo, diagnosticar o caso, separar dívida agressiva, dívida menos agressiva. Definir a estratégia é o segundo passo. E o terceiro, colocar em prática. Pode ser uma ação judicial, pode ser uma ação extrajudicial, uma proteção de patrimônio, esperar, enfim, depende da situação a ser estudada, mas a ser estudada de modo personalizado. Às vezes as pessoas perguntam, Ronaldo, é assim? Gente, dívida nunca é assim. Tem uma regra, e essa regra é que cada caso é um caso. Não esquece disso. Tá certo? Se você tem dívidas, se você tem dúvidas, o canal para você acompanhar é esse aqui. Eu sou Ronaldo Gottlieb, advogado, e aqui eu esclareço dívidas e ajudo pessoas e empresas a superar o endividamento. Então, se você ainda não assinou o canal, a hora é agora, assina, clica no sininho para ser avisado, vídeo novo toda semana, e dá aquele joinha que ajuda bastante a gente crescer no YouTube e levar essa mensagem para cada vez mais e mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!